Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje é dia 3 de junho, são 19h30. Hoje é uma sexta-feira. Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem precisar de receita ou passo a passo. Então, meninas, hoje é sexta-feira, né? Nós estamos aqui nesse esquenta e eu resolvi. Olá, Tati. Olá, Andréa. E mais alguém que falou boa noite. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Hoje nós temos um assunto muito legal, muito especial, que eu sei que é dolorido, que eu sei que é chato. Não é chato, mas faz parte do nosso mundo amigurumístico aí. Então, de vez em quando, alguém pergunta sobre aumentos e diminuições, né? E eu sei que isso pode ser uma pedra no sapato de muita artesã, por vários motivos, né? Seja para aquelas que fazem ou para aquelas que criam. As que fazem, o grande problema dos aumentos e diminuições é não deixar furinho quando faz aumento e não ficar aquela coisa esticada quando diminui. E para as que criam, o grande problema é aonde colocar o bendito do aumento e a diminuição para criar as formas. Boa noite, para quem me falou boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, esse assunto é bem delicado, é bem enjoado, mas vamos encarar ele. Eu trouxe ele aqui para a gente ver o que dá para, que caldo dá para a gente tirar dele, tá bom? E por que é interessante você ficar comigo até o final desse nosso encontro? Olha só, a notícia é que não existe amigurumi em lugar nenhum que não tenha aumento ou diminuição. Ele existe em todos os amigurumis. Então você tem que pelo menos entender como funciona isso e como contar isso. E se você cria, sim, se você cria, você tem que entender o que acontece, porque senão você não vai conseguir criar nenhum amigurumi. E não é uma maldição, não, é que é assim mesmo. Os amigurumis, eles faz parte da criação deles, os aumentos e as diminuições para dar as formas. Então você tem que entender sobre isso. Então vamos lá. Eu vou, né, como sempre, contar o início da novela aqui. Como eu sempre digo, eu comecei a fazer crochê lá pequenininha, não vou contar essa história de novo, né? Com 5 aninhos, tal, etc. E no começo, é claro que eu não fazia nenhuma coisa complicada, eu fazia pequenas peças, comecei fazendo almofada, aí eu me encantei por toalha e fui fazer toalha quadrada, e aí eu descobri as redondas, e aí eu dei de cara com os aumentos. Resumir a história? Então, quando eu fui fazer as toalhas redondas, é que veio o negócio dos aumentos. Por quê? A peça redonda, ela tem uma peculiaridade. Se você aumenta demais, vira um babado. Se aumenta de menos, ela fica repuxada. Então, foi aí que eu comecei a tomar contato com os aumentos. Nessa mesma época... Oi, Tassiana, boa noite. Quem mais que falou boa noite? Teve mais alguém aqui. Maria Áurea, boa noite. Já falei boa noite para todo mundo. Falo boa noite de novo. Todas são muito bem-vindas aqui. Então, como eu estava dizendo, quando eu encontrei as peças redondas, é que eu me encontrei com os aumentos nas toalhas. As toalhas só tem aumento, não tem diminuição, mas enfim. E eu tinha, nessa época, uma amiga japonesa, escritora Regina, boa noite. Eu tinha uma amiga japonesa que me apresentou uns livros japoneses, o nome dele é Ondori, eu não sei nem se hoje ainda ele é editado. São uns livros-revista que tem uns trabalhos assim de crochê lindíssimos, né? Toalhas maravilhosas, mas é em japonês, tá? E assim, para minha sorte, todas as receitas eram em forma de gráfico.
Gente, tem muita gente falando boa noite. Eu vou dar um boa noite geral. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Então, como eu ia dizendo, esse livro japonês, ele traz os trabalhos em gráficos. E os números são arábicos, graças a Deus. Então, eu vendo os números e vendo ali o desenho dos gráficos, eu comecei a fazer essas toalhas. E ali tinha as toalhas redondas japonesas, com aqueles desenhos maravilhosos, intrincados, etc. e tal. E foi ali que eu comecei a aprender alguma coisa sobre aumentos. E quem faz crochê vai entender o que eu estou falando quando eu contar a história do abacaxi no crochê. Quem já fez aqui alguma toalha ou algum trabalho que tem aquele desenho do abacaxi lá no meio? Pois então, aquele desenho é o seguinte, você começa a fazer, aí você faz um monte de aumento. E eu nunca tinha feito o tal do abacaxi. Comecei a fazer a toalha e um monte de aumento. Aquilo virou um babado só. Eu falei, caramba, o cara que fez essa receita nunca, quer dizer, ele criou a receita e nunca fez, né? Porque ficou um negócio horrível. Só que aí você faz mais uma carreira, começa a diminuir, 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 e de repente tudo se encaixa, a toalha fica perfeita e o abacaxi fica perfeito também. Vou tomar uma água. Foi aí, então, que começou a cair minha ficha e que eu comecei a entender e a querer saber mais como funcionava essa história de aumento. Até então, eu só fazia toalha, hein? Era criança, não se esqueçam. E eu trabalhava com uma linha para lá de fina. Eu acho que a linha Cleia nem existia nessa época. Eu usava, com certeza, a linha esterlina, ou então a linha Mercer, que também são duas coisinhas assim, dois nadinha, mas eu fazia com aquilo e, né, naquela época eu fui tentando entender como é que funcionava essas coisas e guardando aqui, né, lá no porão que a gente tem na cabeça, onde fica tudo empoeirado, foi ficando ali. Passaram-se muitos anos, eu encontrei os amigurumis. E aí eu percebi que os amigurumis nada mais são do que pequenos círculozinhos, formas ovais, que formam volumes, não é mesmo? Só que assim, enquanto eu estava trabalhando lá no crochê, agora vêm as diferenças, né? No crochê, a gente trabalha quase sempre com ponto alto, né? E o ponto alto, para você fazer uma toalha redonda, ele tem lá uma regra dele. No crochê, a gente não se preocupa muito quando faz aumento se vai ficar buraquinho ou não, até porque às vezes o buraquinho faz parte do desenho também. Já no amigurumi, a gente trabalha em ponto baixo e a grande preocupação é que não fique esses buraquinhos, nem no aumento e nem a diminuição tem que ficar esticada e com os pontos abertos, né? Lembra que o crochê eu falei que só tem aumento, tem muito pouca diminuição. A diminuição é para formar um desenho só. Já no amigurumi é para dar uma forma, certo? E então, só saber dos aumentos e diminuições não adiantou muito nos amigurumis. Então, lá fui eu de novo pesquisar para saber como fazer isso, sem ficar aquela buraqueira toda, né? Aí, quando eu comecei a criar, daí sim que veio dúvida, né? Porque além de saber como fazer aumento e diminuição, além de saber como contar, também tinha que saber aonde colocar esses benditos aumentos para começar a formar os amigurumis. Porque o crochê, ele é chato. A Zilda falou assim, ó, fiz um unicórnio e ficou lindo, mas com buracos nas costas. Então, no crochê, a gente sempre trabalha no plano, né? Até aí tudo bem. O amigurumi, ele é uma forma, ele é um volume. Então, não adianta só você pensar no plano, você tem que pensar ele em 3D também, né? Você tem que pensar ele no volume. Então, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Além disso, os amigurumis a gente trabalha com poucos pontos, as peças são menores
e a gente trabalha com menos pontos. Então, o tempo todo você tem que ficar monitorando aqueles pontos, se está tudo certinho, se você não esqueceu de fazer nenhum ponto, se você não pulou nenhum aumento, se o aumento está no lugar correto. Então, o amigurumi ele tem suas peculiaridades. E primeiro... Ah, sim, não pode deixar... É que eu anotei aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Mas, como eu ia dizendo, os amigurumis, eu percebi daí que eles são aquelas formas, ou círculo, ou quadradinho, ou um oval, que a gente vai trabalhando e criando uma forma. E graças a Deus isso já foi estudado, já foi criado por muita gente, a gente não precisa inventar a roda, literalmente, ela já foi inventada, né? A gente só precisa, então, aprender a dar forma nesse negócio. E para isso é que a gente usa os tais aumentos e diminuições. Por exemplo, como que a gente faz uma bolinha? E antes de eu falar da bolinha, eu lembrei que alguém, não sei nem se está aqui, uma das artesãs me perguntou por que que o círculo no amigurumi sempre é com 6 pontos, começa com 6 pontos. Se tiver aqui, fale. Então eu fiquei pensando, sabe, nessa pergunta, e aí eu cheguei a duas conclusões. Uma que eu acho que é a mais simples e talvez a correta, que eu imagino que muitas artesãs já devem ter testado fazer com 6, com 7, com 8, né? Com 4 pontos. Mas o que acontece é que quando você faz com a regra dos 6, ou seja, começa o círculo com 6 pontos e a cada carreira você aumenta 6 pontos, você vai criando círculos sem ficar embabadado. Se você começar com 8 pontos e for incrementando 8 pontos a cada carreira, você vai criar uma coisa mais solta, mais embabadada. E se você começa com 4 e for incrementando 4 pontos a cada carreira, ele vai ficar esticado. A Zilda está falando que nem sempre. Nem sempre se você ajustar o número de aumentos nas outras carreiras. Se você começar com 8, com 10 pontos, mas você não incrementar o mesmo número de pontos a cada carreira, você consegue produzir um círculo, sem ficar embabadado. Mas se você fizer com 8 e for sempre aumentando 8, pode ser que ele forme um babado. Então, eu acho que essa foi a explicação mais simples que eu encontrei para, assim, eu acho que muitas e muitas artesãs já trabalharam tanto com menos pontos quanto com mais pontos, mas a conclusão é que o número 6 acabou sendo adotado como um número mágico, digamos, do amigurumi. Não é regra, dá para fazer com mais pontos, dá para fazer com menos pontos, mas o usual é 6 e incremento de 6 a cada carreira. A outra explicação passa pela matemática mesmo, né? Que tem uma constante de aumento do círculo que você teria que calcular, mas enfim, não cabe aqui explicar e muito menos a gente ficar discutindo fórmula matemática aqui. Voltando à bolinha. Então, como que nasce uma bola no amigurumi? Você faz um círculo e aí você vai fazendo carreira sem aumento, sem diminuição, como se fosse criar uma paredinha aqui em cima desse círculo. E aí você começa a diminuir e por ele ser feito de fio e com o enchimento, aquilo se ajusta e forma uma bolinha. É mais ou menos assim. Se você começa com uma forma oval e for fazendo também carreira sem aumento, sem diminuição, você vai criando também essa paredinha. Depois, quando você fechar, você também vai ter uma forma que não vai ser uma bola, porque vai ser mais esticadinho, mas você também vai criar um volume em 3 dimensões. Então, eu queria passar para vocês, eu queria mostrar para vocês como é a representação gráfica disso, como que a gente conta esses pontos e mais algumas informações sobre aumentos e diminuições, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui, vocês me dão uma licencinha que eu vou virar aqui para trazer para cá esse quadrinho que está aqui.
aqui para a gente... Nossa, ficou a luz aqui, né? Para a gente tentar explicar. Bom, primeiro vamos ver sobre representação gráfica. A representação gráfica de um ponto baixo, normalmente é isso aqui, é um X. Tá? Então, se eu tenho uma carreira de pontos baixos, que eu vou fazer uma pequena carreira de 5 pontos baixos. Tá aí a representação. Quando eu volto fazendo a segunda carreira, se não tiver aumento, eu vou fazer isso aqui, um ponto em cima de cada ponto, certo? Quando tem um aumento, o que eu faço? O que eu faço é, em cima de um ponto, eu faço 2. É sempre 2? Não, pode não ser sempre 2. Então, eu venho fazendo aqui um ponto em cima desse, um em cima desse. Esse aqui eu vou fazer 2 pontinhos e continuo aqui. Então, como eu ia dizendo, é sempre 2 o aumento? Não, não é sempre 2. Mas se não for 2, tem que estar explicado na receita que não vai ser feito 2 pontos, que vai ser 3, que vai ser quantos forem, né? Mas, normalmente, na receita, quando você encontra isso aqui escrito, aumento, isso significa 2 pontos. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem dificuldade para contar o número de pontos numa carreira. Então, é assim, se aqui na primeira carreira você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos... Na segunda, você tem 5 pontos. Na terceira, você teria 2 pontos mais um aumento. Então, vamos escrever isso? Aqui seria 2 pontos baixos mais um aumento. E isso aqui é quanto? 2 pontos baixos aqui, opa, mais 2 pontos baixos, né? Então, eu tenho 2 aqui mais 2 aqui, 4. E um aumento. O aumento vale 2 pontos. Então, aqui eu tenho 6 pontos. E é sempre assim. Toda vez que tem um aumento, o aumento representa 2 pontos. Tá? Então, aqui foi a primeira parte. Vamos apagar isso daqui e continuar. Agora, vamos ver a diminuição. Como é que funciona? Mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma carreira de 5 pontos, tá? Aí, eu venho fazendo aqui, e aí tem uma diminuição. Tá lá na minha receita que tem uma diminuição. A representação gráfica é isso aqui. Eu vou juntar 2 pontos em um ponto. E vou continuar aqui. Como que é feita a contagem? Então, assim como o aumento, onde ele aparece, ele equivale a 2 pontos, aonde você vê escrito diminuição, isso aqui é 1 ponto. É sempre assim? De novo, não. Você pode ter diminuição, aonde ao invés de 2 pontos virarem 1, você pode ter 3 pontos se transformando em 1. Nesse caso, vai estar descrito na receita. Mas o usual é 2 pontos virarem 1. Como que é a contagem disso? De novo, na primeira carreira eu tenho 5 pontos. Na segunda carreira, se eu fosse escrever, seria 1 ponto baixo, mais uma diminuição, mais 2 pontos. Como que eu conto aqui? 1 mais 2, 3, e a diminuição que vale 1, 4. Então, aqui eu teria resultado 4 pontos. Então, a contagem, assim como... Deixa eu pôr aqui mais longe, não dá, né, para ver tudo. Assim como na contagem do aumento, né, a gente aumenta 1 ponto a cada lugar que tem aumento, na diminuição, diminui 1 ponto. E o gráfico seria mais ou menos isso. Então, vamos continuando. Vamos continuar. Isso aqui só para mostrar como que é feito o gráfico.
Agora a gente vai ver como que é o círculo, como que funciona o círculo. Bom, a representação do círculo mágico é isso aqui, uma bolinha vazia. O círculo, então, como eu falei, a gente começa com 6. E aí, na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. A regrinha do 6 é a seguinte: primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, você tem que aumentar mais 6 pontos. Então, se você tem 6, você vai aumentar 1 ponto para cada ponto aqui. E você vai ficar com 12. Na terceira carreira, veja bem, estamos falando de um círculo, tá? Não é outra forma. Na terceira carreira, você tem que aumentar mais 6. E aí começa a regra dos aumentos. Então, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, você vai intercalar aumentos. Então, aqui você vai ter um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E assim vai, até o final. Eu não vou fazer um círculo muito grande, não, tá? Senão vai ficar até difícil de desenhar. Então, aqui, a gente tem a representação de um círculo com 3 carreiras. Então, tem 18 pontinhos aqui, né? Espera aí, acho que eu perdi alguma coisa. Não, é aqui. 18 pontinhos, certo? Total, 18 pontos. Agora, vamos imaginar, ele não ficou muito circular, não, né? Ficou um negócio esquisitinho. Então, aqui, vamos acreditar que isso aqui é um círculo, tá? Vamos imaginar que eu queira fazer uma bolinha disso. Como que funciona isso? Então, aqui do lado, aqui eu tenho um círculo. Estou olhando ele de cima, ele é um círculo. Eu vou olhar ele assim agora. Então, o que eu vou ver vai ser um negócio assim. E aí, eu vou começar a fazer carreirinhas aqui, sem aumento e sem diminuição. O que acontece aqui? Para fazer uma esfera perfeita, o que você faz? Quantas carreiras você tem aqui? 3? Então, você vai ter mais 3 aqui, sem aumento e sem diminuição. E aí, você vai começar a diminuir. E diminuir do mesmo jeito que aumentou. Então, você vai fazer uma carreira que vai ter um ponto baixo e uma diminuição. Depois, uma carreira com um ponto, com 6 diminuições. E, por fim, você vai ficar, então, com 6 pontos baixos. Você vai arrematar isso e terminar a esfera. Então, isso aqui, quando você fechar e colocar o enchimento, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar uma bola. O amigurumi, ele funciona mais ou menos assim para tudo, para todas as formas. Então, para você fazer um círculo, é assim que funciona. Para você fazer um cilindro, por exemplo, que é a forma mais usada para bracinho, perna. Então, o que você faz? Você vai fazer um círculo também. Deixa eu apagar aqui. Você vai fazer um círculo também e vai começar a fazer carreira. Mas ao invés de você fazer aqui 3, 4 carreiras e fechar, você vai fazer muitas carreiras. E fechar. A hora que você fechar, você cria uma figura assim, que é um cilindro. Isso aqui é um cilindro. E isso aqui você usa para braço, para perna e, sei lá, outras formas que você queira. Ah, mas eu quero fazer um bracinho que tenha a mãozinha redondinha. Eu quero fazer um bracinho assim. E aqui a mãozinha. Então, que forma nós temos aqui? Aqui nós temos um cilindro e aqui a gente tem uma bola, certo? Então, é só você começar a fazer como se fosse uma bola. A hora que estiver diminuindo,
segue reto e fecha. Mais ou menos assim. E aí você vai ter feito o bracinho com a mãozinha em forma de bola. Aqui é uma explicação bem simples. Se você quiser a mãozinha num formato mais suave, não tão de bola, então você vai ter que ir intercalando diminuições com carreira sem diminuir. E, por exemplo, o outro desenho que eu acho que é bem, que tem muito, né, como é que eu vou dizer? É bem comum da gente fazer no amigurumi, que é a forma oval. Vamos explicar como que funciona a forma oval. A forma oval, vamos dizer que é isso aqui. E como que a gente pode entender de um jeito fácil essa forma oval? Vamos ver assim, olha, aqui no meio ela funciona como se fosse um quadrado. E aqui em volta, como se fosse um círculo partido ao meio. Metade vem para cá, metade vem para cá. Tá certo? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, por exemplo, a sola de um sapatinho, começa com uma forma oval. Quando a gente vai fazer, então vamos lá. Vou criar aqui uma sola de sapatinho. Eu vou fazer uma, duas, deixa eu fazer maior, porque senão depois nem eu consigo desenhar direito, né? Fazer aqui correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. E eu vou fazer aqui uma forma oval. Então, eu começo, aqui eu faço aquela correntinha de subida, né? Pra gente começar a trabalhar o ponto baixo. E venho fazendo aqui ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Nessa primeira correntinha, eu vou dar a volta, eu vou voltar trabalhando pelo outro lado. Para isso, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. E continuo ali. Essa tem que ser igual a essa. Se aqui tem 3 pontos baixos, aqui tem 1, eu vou fazer mais 2. Tá certo até aqui? Próxima carreira, como que nós vamos aumentar? Olha lá como que funciona. Aqui é um quadrado, então ele não tem aumento, e aqui funciona como um meio círculo. Então, aqui ele segue a regra de aumento dos círculos. Então, eu vou começar aqui, segunda carreira no círculo, são 6 aumentos. Então, aqui, já vou até deixar desenhadinho. Esses 3 pontinhos da ponta vão funcionar como se fossem a metade de um círculo. Então, aqui eu vou ter aumentos. Aqui eu venho reto e aqui eu tenho aumentos. Nessa forma oval, a gente tem que sempre cuidar onde começa, mas tem que cuidar muito, porque senão depois você se perde e aí fica uma forma esquisita. Aí eu terminei aqui, comecei aqui, certo? Então eu vou começar outra carreira, vou começar em cima desse aqui. Como que é a terceira carreira do círculo? Um ponto baixo e um aumento. Então, o primeiro ponto é um ponto baixo, um aumento. Aqui não tem aumento, aqui começa de novo. Ponto baixo, aumento, ponto baixo e vai. Aqui não tem nada. Aqui começa de novo, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento. Então, é assim que vai funcionando o aumento da nossa... Eu, às vezes, chamo de elipse, tá? Porque eu acho isso daqui mais parecido com uma elipse, mas é uma forma oval. Então, aqui seria o aumento da nossa forma oval. Aqui tem 3 pontos, aqui tem mais um do círculo. E aqui mais 2. E assim a gente vai fazendo os aumentos. Aonde? Aqui nas extremidades, a gente segue a regra de aumento do círculo. E no meio não tem aumento, porque é um quadrado. Assim você forma aquele desenho oval. E aí eu quero fazer um sapatinho. Então, eu já fiz a forma oval. Eu vou olhar aqui de frente a minha solinha. Então, eu estou aqui com uma sola de sapato, que é essa forma aqui.
De novo eu vou falar, acreditem, isso aqui é uma forma oval, dá certo. É essa forma aqui vista de frente. Então, a gente vê isso aqui. E eu quero fazer um sapatinho ou uma botinha, eu quero que faça um negócio assim. Tá certo? Eu tô com a minha forminha oval aqui embaixo. Eu vou vir aqui fazendo ponto baixo. Quando eu chegar... Nossa, fiz pontinho baixo muito pequenininho. Mas quando eu chegar aqui numa certa carreira, eu não vou poder continuar fazendo ponto baixo, senão isso daqui vai ficar assim, né? Então, aqui eu tenho que fazer diminuições. E aqui eu tenho que fazer muitas diminuições para chegar nesse tamaninho aqui. Então, aqui eu aplico as diminuições. E aí eu continuo depois fazendo aqui. Então, esse tipo de associação, esse tipo de desenho, a gente primeiro cria mentalmente e depois vai aplicando aqui. E é assim que funcionam os aumentos e diminuições. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém entendeu alguma coisa? Alguém fala alguma coisa? É assim que funcionam as diminuições, como a gente conta as diminuições, como que a gente desenha. Claro que aqui está bem mal desenhado, né? Cá entre nós, está bem mal desenhado, mas é que eu estou passando por cima do celular para desenhar aqui. Então, isso não é desculpa, né? Como diria meu chefe, explica, mas não justifica. É assim, mais ou menos, o gráfico de um amigurumi. Então, quando a gente vê gráficos de amigurumi, a gente vê umas coisas que são muito esquisitas. Se alguém já teve o prazer de ver um amigurumi, não uma receita escrita, mas um gráfico, é muito esquisito, porque o gráfico de amigurumi ele é sempre meio arredondado e aí fica uma coisa muito estranha, mas é assim mesmo, a representação gráfica é isso aqui. E, bom, o que eu queria passar para vocês, que era pelo menos como começar, né, a entender os aumentos e as diminuições. Ah, esses são, a Zilda falou assim, esses são os já pré-programados, mas inventar que são eles. Então, Zilda, eu vou te dizer, não é tão difícil quanto parece. Eu vou te dizer assim, deixa eu virar a câmera aqui. Cadê? Onde é que vira? Maria Tereza, tira a coisa da frente, senão você não consegue virar. Isso, vira, vira. Então, Zilda, eu vou te dizer assim, não é tão fácil quanto a gente quer, mas não é tão difícil assim. Não, o gráfico não é prático, não. O gráfico é meio chato mesmo. Deixa eu ver quem que falou aqui, quem que falou? A Marli. É mais fácil com a receita. O gráfico é mais difícil, porque às vezes ele fica muito embolado, né? E eu não achei gráfico para amigurumi muito grande, não. Geralmente os gráficos que eu vi são para peças pequenas. Voltando ao caso da criação. Você tem razão, os pré-programados, eles já existem aí e não são tão difíceis. O difícil é inventar, mas existem técnicas que nos ajudam. E ajudam muito. Isso que eu falei hoje aqui e mais algumas dicas, mais algumas receitas, passo a passo, tudo isso tem no meu canal, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então é só procurar lá por Imaginalinhando, que você vai encontrar, e lá tem muita coisa interessante, muito conteúdo, muita receita, muito passo a passo, muita dica, muito bate-papo, tem várias coisas ali. Bom, gente, era isso o que eu queria ter passado para vocês. Vamos fazer uma pequena revisãozinha ou não precisa? Vamos lá, né? O que é que nós vimos hoje? Vimos que aumentos e diminuições existem em 100% dos amigurumis.
vimos que as formas dos amigurumis são criadas a partir de formas simples, seja círculo, quadrado, oval, triângulo, sempre elas saem de uma forma mais simples para criar um volume. Para criar outras formas intermediárias, aí a gente tem que ir juntando uma coisa na outra. E aí é que eu acho que vem a grande dúvida, porque você tem que pensar em 3 dimensões. Mas, como eu falei, tem modos da gente contornar isso, tá certo? Então era isso por hoje. Eu espero que eu tenha ajudado alguém por aí, né? Entendido alguma coisa. É uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu comecei a fazer amigurumi foi essa forma oval, porque eu sempre me perdia na história do aumento, até que eu entendi a história do quadradinho no meio e do círculo nas duas pontas. Então eu espero que eu tenha ajudado alguém. Agradeço vocês estarem aqui, tá bom? Um beijo, até mais. Tá.